grupo vai falar sobre a leishmaniose em animais silvestres. Ele é composto por mim, pela Isabela, pela Patrícia, pela Renata, pela Letícia, pelo Sávio, pela Sofia e pelo Vitor. A leishmaniose ela é uma doença que está relacionada com o caráter epidemiológico devido aos casos de desmatamento, isso nos casos dos animais silvestres, né? Esse desmatamento, que dentro dele está incluído o corte, a queima das fronteiras agrícolas e que, querendo ou não, influencia na expansão de área e no extrativismo, influencia diretamente com o acometimento da leishmaniose cutânea. Querendo ou não, o crescimento das cidades está ocorrendo um aumento, né, gradativo de uns anos para cá, e esse aumento faz com que as cidades fiquem mais próximas das matas do que já era antes. Então acaba que esses animais silvestres eles saem do seu habitat para ficar mais próximo ainda de residência, de casa, de cidade, e aumenta o risco dobrado da contaminação desses animais silvestres e também dos humanos, né? Já que a gente está falando de uma doença que é uma zoonose. Primeiramente, a leishmaniose ela estava restrita somente ao ambiente silvestre, que foi lá que ela surgiu, aonde esses mamíferos selvagens, como roedores, primatas, carnívoros e vários outros, eles agiam como um reservatório para o vetor. O vetor ia lá, picava ele, que estava contaminado, e acabava espalhando. Aí teve um estudo que foi realizado em 1951 pelo Sampaio, e acreditou que se removesse essa cobertura florestal, né, que a gente fala da mata, a leishmaniose tinha chance de ser extinta no estado de São Paulo. Mas depois que foi observada a colonização e o desmatamento da área, essa leishmaniose aumentou, porque acabou que os animais foram para a cidade, se adaptaram lá, né, com os vetores, os reservatórios, aí levaram só fragmentos de resíduos da mata e, tipo assim, principalmente a área de periferia, de grande centro, que não possui uma área de sanidade, de saneamento bom, acabou que os animais tiveram mais porta de entrada, né, e tiveram mais contato com contaminação. Essa contaminação que é dita é relacionada a acúmulo de lixo, matéria orgânica, que fica muito presente em galinheiro, chiqueiro, paiol, esse tipo de coisa, que é um agravante também da leishmaniose. A leishmaniose é uma situação que ela agrava muito em período de chuva, porque o solo se mantém mais úmido e resulta na eclosão das pulpas, que seria o espalhamento da leishmaniose. Ela aumenta e se torna cada vez mais gradativa. Bom dia, pessoal, bom dia, Rebeca. Eu vou estar dando continuidade no nosso trabalho aqui, né? Continuando falando um pouco da introdução. Essa doença, a leishmaniose, ela é uma zoonose, onde ela pode estar afetando tanto os animais como os humanos. Por isso, ela se torna uma doença de grande preocupação, onde são feitos vários estudos, várias pesquisas sobre ela, né? Para estar sempre aprendendo mais, agregando mais sobre essa doença. Ela é uma doença causada por um protozoário, que é a leishmania, que pode se apresentar de duas formas. Uma delas é a forma flagelada, que é a forma promastigota, e a outra é a forma aflagelada, que é a forma amastigota. Essa forma promastigota ela é encontrada dentro dos vetores da doença, que são os mosquitos, que é o Lutzomyia longipalpis. Já a forma amastigota ela é encontrada dentro dos animais após a inoculação do mosquito no animal, podendo ser encontrada nas células de defesa, onde elas vão atacar, né, que são os macrófagos. Vou falar de alguns grupos aqui da leishmaniose. O primeiro deles são os causadores da leishmaniose tegumentar, que dentro desse grupo está a leishmania mexicana, a leishmania brasiliense e a leishmania trópica. Já o segundo grupo são os causadores da leishmania visceral, que dentro dele está a leishmania denovani e a leishmania chagas. Esses animais silvestres é raramente acometido pela leishmania brasiliense. Aqui eu vou estar falando então quem a leishmaniose afeta, que um deles é os animais silvestres, que são considerados animais reservatórios da doença. Tem também os animais domésticos, né, que quem trabalha com clínica de pequenos pode estar vendo que está chegando animal a todo momento, né, com sintomas da leishmaniose ou animais assintomáticos que podem estar vindo a ser positivos para essa doença.
E também um homem, que é um hospedeiro acidental, e por isso a preocupação, né, com essa doença, que ela é uma zoonose e pode ser passada para o homem. Esses animais reservatórios, que são os animais silvestres, eles são reservatórios porque eles garantem a circulação da leishmania, né, em um recorde de tempo e espaço, transmitindo então muito rápido para outros animais, podendo até chegar no homem. Mas eu vou tá falando aqui de uma citação que foi feita em 1992, que os animais silvestres eles têm papel secundário na manutenção da endemia. Então foram feitos estudos sobre esses animais, onde foi visto que eles são minimamente como fonte de infecção para o homem. Então seria mais preocupante esses animais domésticos, né, que estão presentes nas ruas em grandes quantidades, podendo apresentar essa doença de forma assintomática e está transmitindo de animal para animal, podendo chegar no homem. Daí tornando uma grande preocupação. A Letícia vai estar dando continuidade no nosso trabalho aqui, então. Dando continuidade, o ciclo da doença se inicia quando as fêmeas dos flebotomíneos, normalmente do mosquito Lutzomia longipalpus, injetam a leishmania na forma de promastigotas no hospedeiro durante o repasto sanguíneo. No organismo do animal, a leishmania é fagocitada por macrófagos, onde ocorre a diferenciação do agente para a forma mastigota e a sua multiplicação até que a célula rebente. Quando outra fêmea do Lutzomia se alimenta do sangue do hospedeiro, ela se alimenta também dos macrófagos parasitados com a forma mastigota, que no trato digestório do vetor se diferencia na forma de promastigotas. A leishmania, na forma de promastigotas, migram para probóscide, que é o prolongamento do aparelho bucal do inseto, onde ficam aderidas pelo flagelo até o próximo repasto sanguíneo. Sem o mosquito vetor, não existe a transmissão. Na leishmaniose cutânea, os animais silvestres que atuam como reservatório da doença são os roedores silvestres, principalmente do gênero Acodon, tamanduás do gênero Myrmecófaga e o bicho preguiça do gênero Bradypus. Já na leishmaniose visceral, a principal fonte de infecção é a raposa do campo, a Lycalopex vetulus. Eu vou falar mais um pouquinho sobre os hospedeiros silvestres. De acordo com um trabalho realizado em 2010, um animal que foi frequentemente capturado nas áreas estudadas é o gambá de orelha branca. Ele é um animal de grande risco de ocorrência de leishmaniose porque ele faz a ligação entre áreas florestais, zonas rurais e centros urbanos. Então, ele é de grande importância no ciclo de transmissão da leishmaniose. E também, outros autores já relataram ocorrência de roedores do gênero Acodon, infectados naturalmente no estado de São Paulo e Minas Gerais, encontrados tanto em áreas abertas quanto em áreas florestais. Oi, gente, bom dia! Eu vou estar dando continuidade aqui para vocês sobre os hospedeiros silvestres. E entre as espécies descritas na literatura, acometidas pela leishmaniose, pode-se destacar o cachorro do mato, o cachorro vinagre e a raposa do campo. De acordo com a veterinária Aisa Rodrigues, em 2019, os primatas possivelmente se comportam como hospedeiros terminais, ou seja, a participação não é relevante no ciclo de transmissão. Devido à sua carga parasitária, ela ser possivelmente insuficiente para que o mosquito consiga infectar e provocar a doença em outros hospedeiros, porém, ela ajuda na manutenção do agente no ambiente. Sinais clínicos. Após a infecção, muitos animais silvestres permanecem assintomáticos ou associados a sintomas que por acaso resolvem-se espontaneamente. Quando sintomáticos, os animais apresentam, no caso da leishmaniose visceral, febre irregular prolongada, anemia, indisposição, palidez da pele ou das mucosas, falta de apetite, perda de peso. Aumento do abdômen devido à hepatomegalia e à esplenomegalia, pancitopenia, caqueixa e prostração. A leishmaniose cutânea. De 2 a 3 semanas após a picada pelo flebótomo, aparece uma pequena pápula avermelhada, que vai aumentando de tamanho até formar uma ferida recoberta por crostas ou secreção purulenta.
A doença também pode se manifestar como lesões inflamatórias na ponta do nariz, boca e cauda. Oi gente, bom dia. Nesse primeiro slide aí tem algumas fotos dos sinais clínicos que o Sávio acabou de citar acima. E eu vou falar um pouquinho também dos diagnósticos. Muitas técnicas são utilizadas hoje em dia. Uma delas são a identificação direta dos parasitos, hemocultura, cultura das vísceras e inoculação de macerado da histopatologia. Existem também outras formas de diagnosticar, como os métodos sorológicos, que pode ser de reação de imunofluorescência, teste de aglutinação direta e o PCR. O PCR é uma das maneiras mais utilizadas e mais seguras para identificação de diagnóstico e também é o mais usado em reservatórios selvagens. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouquinho do tratamento. Então, o tratamento para esses animais de vida livre normalmente não é indicado porque eles continuam transmitindo a doença e é muito difícil tratar esses animais por estarem em vida livre. Mas o tratamento é feito em animais de zoológicos, por exemplo, ou animais de companhia, podendo ser usado o milteforam ou a associação de alopurinol mais o marbopet, além do manejo correto, da melhora da alimentação e do uso de coleiras repelentes. O controle da doença é feito fazendo um planejamento de repovoamento, quando for necessário desmatar alguma área, fazer as translocações dos animais com potencial de transmissão para áreas mais afastadas e incentivar o saneamento ambiental, com limpeza e retirada de matéria orgânica em decomposição. E aqui estão nossas referências e muito obrigada!